Vale FM. O assunto do dia hoje trata de um tema de extrema relevância nesta época que nós estamos vivenciando. Uma transição de um ano para outro, uma transição de gestão, né, no município de Tijucas e, sobretudo, uma transição de um processo que tem que ser concluído de forma efetiva, que é o processo de elaboração do plano diretor participativo do município de Tijucas. Nós estamos falando, né? Toda cidade tem o seu plano diretor que rege, né, as ações, que rege as gestões e a forma como a cidade se desenvolverá, né, para os próximos anos. Nesse caso, nos últimos 14, devido à pandemia, né, nós tivemos aí um plano diretor em vigência. A partir de agora a gente tem essa reformulação e aprovação do novo plano diretor. Por isso que nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale FM nessa manhã, ao vivo, ela que é integrante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e é uma das responsáveis pelo projeto de revisão do plano diretor participativo. Converso hoje com a doutora Lélia Regina Campos de Oliveira Ternes, que vai nos falar sobre esta fase que finalizará o nosso plano diretor. Doutora Lélia, bom dia, obrigado pela presença, é sempre um prazer recebê-la aqui, viu? Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Vale. Então, estamos realmente no final, né, do resultado da revisão do plano diretor de Tijucas. Muito bem. O que temos pela frente? Pois estamos há poucos dias aí, né? Pouco menos já de 15 dias para terminar o nosso ano e esse processo tem que ser concluído esse ano, é isso, doutora Lélia? É o ideal que se terminasse esse ano, já que nós estamos finalizando então a quarta e a quinta, que é a última etapa da revisão, ou seja, o que nós estamos apresentando? A versão final de como ficou a revisão do plano diretor. Então, como que será o novo plano, né? Podemos tratar assim, porque ele sendo aprovado agora nesses últimos dias, nós teremos um novo plano diretor de Tijucas com vigência por mais 10 anos. Mais 10 anos, né? 10 anos. Ele acontece, é preconizado que aconteça a revisão de 10 em 10 anos, certo? Isso, é o prazo máximo, né? Então, um plano diretor, de acordo com o Estatuto da Cidade, ele tem que ser revisado obrigatoriamente a cada 10 anos. No entanto, ele é um instrumento de planejamento da cidade. E como a cidade é uma coisa viva, ela não paralisa 10 anos, né? Então, muitas coisas acontecem. E esse plano diretor, ele pode ser alterado no curso desses 10 anos. Só que revisado de forma geral a cada década, né? Então, o plano diretor de Tijucas, ele já sofreu algumas alterações, mas a essência dele permaneceu desde 2010. Então, a alteração geral, a revisão, é agora mesmo, é o que nós estamos fazendo, ou seja, o que nós fizemos nos últimos 2 anos. Muito bem. Só para pontuar, né? Eu já até citei aqui, mas é importante que a gente esclareça para a população. A gente fala aqui em 10, mas a gente está levando 14 anos para fazer essa revisão por conta da pandemia e de tudo que tivemos, né? Nós iniciamos a revisão, então a revisão é uma lei, né? A lei complementar número 5, ela deveria ter acontecido no ano de 2020 para frente. Daí pegamos bem a pandemia, então foi tentado fazer, porém de forma virtual não obtivemos resultados e resolvemos aguardar por causa das reuniões, né? Que foram feitas várias reuniões, inclusive em todos os bairros, então retomamos ele em 2022. Muito bem. A doutora falou agora, nos últimos 2 anos a gente iniciou esse processo, né? E traz ele até aqui. E isso se deu, como a doutora Lélia nos destacou agora, nos bairros, fazendo com que toda a população tivesse acesso. Isso. As etapas, assim, elas foram definidas através de um decreto, né? E elas aconteceram, então, o lançamento da revisão, que teve uma audiência pública, que aprovou as regras dessa revisão e ela foi dividida em 5 etapas. A primeira, propriamente, a abertura da revisão, depois a aprovação das regras e de um calendário. A terceira fase se deu que são os diagnósticos, onde nós fizemos durante um ano inteiro do ano passado, né, e uma parte desse ano até.
esse ano todo também as reuniões nos bairros. Então, aconteceram em todas as localidades do bairro para ouvir a comunidade. Depois, com esse diagnóstico social, nós fizemos as reuniões com o corpo técnico. Então, teve o diagnóstico técnico. Isso foi apresentado numa audiência pública. E depois desses diagnósticos, então, foi começado a escrever as novas regras, né? Que é o que a gente está apresentando agora. Claro. A doutora Lélia está envolvida nesse processo, no conselho, e nesse processo do plano diretor há quanto tempo? Desde 2011. Desde 2011. Quando começou o primeiro conselho. E depois, então, não saí mais do conselho do plano diretor. E agora fiquei, então, nesses 2 anos últimos, como coordenadora da revisão. Muito bem. Eu pergunto pelo seguinte, porque nos últimos 10 anos nós estamos falando da revisão do plano diretor de uma cidade que enfrentou uma transformação bem exponencial, né, doutora? Bem, isso dá de ver, inclusive, agora nesse resultado final, né? Das reivindicações que vieram, do como tem que ser pensada a cidade, ela se modificou bastante. As características da cidade se modificaram, né? Então, quando a característica dela se modifica, é necessário de ter outros instrumentos de planejamento, que é o que tem de novidade aí nesse plano diretor. Muito bem. Doutora Lélia, então nós temos nesta semana bastante atividades para a gente fazer essa conclusão, é isso? Isso mesmo. Hoje, às 18 horas, nós teremos uma reunião com o Conselho ainda, onde serão aprovadas as regras da etapa final, que na verdade é a entrega do projeto de lei à Câmara. Tá. São etapas que são formais, né? Precisam ser cumpridas. Amanhã e quarta-feira, 17 e 18, nós faremos a apresentação à comunidade da versão preliminar, que na verdade já é praticamente a versão final. Esse material ficou disponível por 15 dias para consulta pública no site do município. Recebemos uma proposta de destaque, que são as alterações ainda que a comunidade poderia propor. Temos um protocolo, até quinta-feira tínhamos um protocolo, não sei se chegou mais algum. E praticamente nós vamos apresentar como ficou, as alterações que aconteceram. Aconteceu alteração de zoneamento, alguns instrumentos são novidades, como outorga onerosa, condomínios rurais. Então é o que nós vamos apresentar à comunidade, apesar disso já estar sendo discutido amplamente. Nós tivemos um cuidado de fazer através de audiência pública, apesar de já ter o conselho, né? Porque o conselho da cidade, que aqui no nosso município é chamado de Conselho de Desenvolvimento, né? Urbano, rural e do meio ambiente, é o conselho da cidade, é o conselho que cuida aí do plano diretor, né? Ele já é representativo, então as comunidades já estão representadas dentro do conselho. Mas de toda forma, nós também vamos fazer audiência pública para dar mais publicidade ao resultado final. Então, será na terça e na quarta, no Centro de Eventos João Baer Neto. E na quinta-feira, então, às 18 horas, nós apresentamos à Câmara, que em seguida terá a sua sessão legislativa. Muito bem. Então, nessa sessão é que o Poder Legislativo aprovará aquele projeto de lei que está sendo oferecido com tudo que foi montado até aqui. Exatamente. Então, terça e quarta apresentamos à comunidade e quinta-feira apresentamos aos vereadores para que eles façam a votação, já que o plano diretor é uma lei, né? Uma lei complementar. Então, ela precisa ser votada no trâmite normal de uma sessão da Câmara de Vereadores. Muito bem. Só para relembrar a comunidade, o conselho, ele foi recomposto esse ano também, né? Foi feito o processo. Foi recomposto, sim. Foi feito novas nomeações, né? Dos representantes, tanto dos poderes executivo, legislativo, quanto da própria comunidade. Então, tem um novo presidente, que é o Jordan Laus, e esse conselho representa todos os segmentos. Então, ele já tem legitimidade para fazer uma votação sobre o plano diretor. E aí, para quem pensa que aprovando o novo plano diretor para os próximos 10 anos, o trabalho termina, não é bem assim, termina, né? Ele segue, na verdade. Ele segue. O plano diretor, eu sempre gosto de deixar dito, nas vezes que eu posso conversar, que ele não é só um instrumento de construtivo, né? Ou de loteamentos. Ele é um instrumento de planejamento da cidade. Ali dentro tem estratégias assim da educação,
de sistema viário, de mobilidade, de transporte e de ocupação do solo. Muito bem. Muito bem, então você que está nos ouvindo nesse momento, eu vou pedir então para a doutora Lélia refazer o convite, tá? Para que você participe porque a cidade, ela está em pleno desenvolvimento, ela avança, né? Com tudo o que a gente tem observado nos últimos anos e assim provavelmente deverá seguir por mais alguns e portanto você deve fazer parte, estar inserido nessa movimentação. Então, por favor, doutora Lélia, vamos fazer o convite formal agora para a comunidade, não só do rádio, mas também do Instagram nos acompanhar. Tá certo. Então, a gente vem aqui, em nome do município de Tijucas, convidar as pessoas, a comunidade que participe das audiências públicas que acontecerão nos dias 17 e 18, no Centro de Eventos João Baer Neto, a partir das 18h30. Nós temos o credenciamento. Se a pessoa, né, se você quer ir lá, dar sua opinião, falar alguma coisa, é importante que se credencie antes, um pouquinho antes da audiência. E estamos lá para apresentar e tirar todas as dúvidas da comunidade e a participação das pessoas só vai validar ainda mais o processo. Muito bem. E também que acompanhem a sessão, né, essa extraordinária. Extraordinária e assim já agradecendo, né, a compreensão dos vereadores, do presidente Rudinei. A sessão extraordinária exclusivamente para a votação do plano diretor vai acontecer na quinta-feira. E aí fechará de vez esse processo. Fecharemos o processo e iniciaremos 2025 com um novo plano diretor. Muito bem. Doutora Lélia, obrigado por estar aqui, sempre sendo a porta-voz, né, para que a comunidade saiba e se intere, né, e tome conhecimento de toda a movimentação e faça parte do processo de desenvolvimento da cidade. Muito obrigada, Cid, e sempre muito obrigada, Vale, né, que durante esse processo todo sempre teve com as portas abertas, acompanhou e participou do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigado também. E assim seguiremos, né, meus amigos? Você fica sabendo na nossa programação de todos os trâmites aí desse processo.